Olá, galerinha curiosa, tudo bem com vocês? Continuando a saga das regiões do Brasil, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a região Sudeste. Esse tipo de conteúdo é muito importante, deste modo eu preciso que você comente, curta e compartilhe bastante com os seus amigos. Falar sobre a região Sudeste é falar da sua força econômica e suas grandes cidades. Nela estão localizados São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, algumas das principais cidades brasileiras e importantíssimas para a economia nacional. Um fato marcante dessa região é a população. A região é a mais populosa do Brasil, com mais de 90% da população morando em áreas urbanas, sendo também a mais urbanizada. Além disso, seus índices econômicos são altos, assim como a taxa de industrialização. Em um passado não muito distante, no século XX, foi o território que mais atraiu migrantes em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Uma das razões para o início da ocupação do Sudeste brasileiro foi a descoberta de ouro na região, no século XVII, por volta de 1690, e de outras pedras preciosas como o diamante. Tais minérios foram encontrados a princípio em Minas Gerais, o que deu início a vários povoados que posteriormente transformaram-se em grandes cidades. As necessidades populacionais de quem vivia na região das minas levaram ao surgimento de atividades agrícolas e comerciais. O interesse nas pedras preciosas era tão grande que atraía inúmeros imigrantes no século XVIII. Devido a esses fatores e a mais alguns, como, por exemplo, o declínio do Nordeste, o governo português decidiu, em 1763, transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Com isso, o centro da economia colonial passava a ser o Sudeste. Ao longo do século XIX, outras atividades econômicas despontaram na região, como o cultivo do café. Inicialmente, esse cultivo foi introduzido no estado do Rio de Janeiro, no início do século XIX, na região do Rio Paraíba do Sul. Com o passar dos anos, a produção expandiu-se para os demais estados do Sudeste, principalmente em São Paulo. Nessa época, a maioria da produção era voltada para o mercado externo, com mão de obra escrava africana. Devido ao relevo acidentado, o Rio de Janeiro logo viu a produção ser deslocada para São Paulo, em terreno relativamente plano. O desmatamento nas encostas fluminenses e o acentuado processo erosivo contribuíram para que o café ganhasse força nos terrenos paulistas. Assim, o estado de São Paulo iniciava o domínio da produção cafeeira no Brasil na segunda metade do século XIX. Com a abolição da escravidão em 1888 e a forte imigração de nordestinos e europeus, o Sudeste desenvolveu um alto contingente populacional e vasta mão de obra, além de capital oriundo do café para o desenvolvimento de atividades industriais. Esses fatos propiciaram o início da industrialização brasileira na região no final do século XIX, sendo atualmente a mais industrializada do país. Atualmente, os estados da região Sudeste possuem economia diversificada com muitas oportunidades no terceiro e quarto setores econômicos. Esse território também possui um grande parque industrial, principalmente em São Paulo, na região metropolitana, conhecida como ABC Paulista, onde ficam as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, cidades industriais. Isso sem falar do Rio de Janeiro, com a indústria petrolífera. O Sudeste conta ainda com importantes recursos minerais como o ferro e o manganês encontrados em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Esses minerais são exportados para o mundo todo via Porto de Tubarão, no Espírito Santo. O petróleo e o sal marinho também estão presentes na economia da região. Hoje, o estado do Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do país, seguido pelo Espírito Santo e o segundo maior de sal. O Sudeste também é forte na pecuária, abrangendo o terceiro maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 37 milhões de cabeças de gado. O destaque na região para essa produção é o estado de Minas Gerais, com forças para as indústrias de laticínios. O rebanho suíno também faz-se presente na economia, que concentra o segundo maior rebanho dessa espécie no país, com mais de 7 milhões de porcos. Com relação aos aspectos culturais da região Sudeste, ela tem uma forte influência da migração ocorrida nos séculos passados. As manifestações culturais presentes nessa região possuem influência indígena, negra e europeia, além da influência asiática.
Uma das festas mais famosas de todo o mundo ocorre na cidade do Rio de Janeiro e também em São Paulo, o Carnaval. As festas carnavalescas destas duas cidades são famosas pelas grandes aglomerações e pelos desfiles das escolas de samba, atraindo gente de todo o Brasil e de vários cantos do mundo. Ainda no Rio de Janeiro, há o famoso Réveillon em Copacabana, festa que chega a reunir 2 milhões de pessoas na orla da praia. Há também no Espírito Santo as bandas de Congo de origem indígena e em Minas Gerais temos o Congado, uma espécie de dança e música nascida da fusão dos ritmos africanos com a religião católica. Das 5 regiões brasileiras, o Sudeste é a que mais apresenta diferença nas paisagens naturais se compararmos com a vegetação nativa. A alta industrialização e urbanização tiveram contribuição nisso, tendo destruído grandes áreas de matas para a construção de cidades, ferrovias e parques industriais. Basicamente, podemos encontrar nessa região 4 tipos de vegetação: a caatinga, o cerrado, a floresta tropical, a mata atlântica e a vegetação litorânea, manguezais. O clima dessa região é o tropical, devido à sua localização geográfica. É uma região situada entre os trópicos, tendo temperaturas elevadas na maior parte dos estados. Entretanto, alguns fatores modificam seu clima, como a altitude, a maritimidade, influência das massas de ar vindas do oceano e a latitude. O relevo desta região é o mais alto, podendo destacar os planaltos na maioria, depressões e planícies. O relevo acidentado da região sudeste propicia uma grande distribuição de águas fluviais para as outras regiões do país. Devido a isso, há 2 grandes bacias hidrográficas na região, a Bacia do Paraná e a Bacia do São Francisco, além de 3 regiões hidrográficas, Atlântico Sul, Sudeste e Leste. E aí, o que achou de aprender um pouco sobre a região Sudeste? Deixe nos comentários. Vou ficando por aqui, obrigado por assistir e até a próxima.